Até que ponto politicamente correto é tolerável? Estudantes da Escola de Estudos Orientais e Africanos em Londres, no Reino Unido, acreditam que é preciso descolonizar a filosofia. Isso significa banir da academia filósofos de valor inestimável, como Platão, Kant, Voltaire, Russell e assim por diante. Todos filósofos que são brancos, e tão somente por isso. Entre as demandas desse pessoal por uma universidade menos colonizada, está que a maioria dos filósofos do seu curso deva ser ou da África ou da Ásia, na tentativa de uma nova abordagem do legado estrutural epistemológico do colonialismo dentro da universidade. Além disso, pensadores brancos só deveriam ser estudados caso requeridos. E se forem requeridos, pede-se que estudem eles de forma crítica, ou seja, reconhecendo o contexto cultural e colonial em que esses filósofos iluministas escreveram. Ué, mas estudar qualquer coisa de um ponto de vista crítico não deveria ser a regra para um estudante de filosofia? Não seria racismo que isso fosse considerado apenas para autores brancos? O que brancos têm de tão especial para serem tratados com rigor e negros não? Negros são incapazes de rigor? Pois bem, eu geralmente ignoro esses casos que são uma vergonha intelectual porque eu acredito que aquelas pessoas que estão no poder, que podem tomar decisões, não vão levar esse pessoal a sério. Mas algumas coisas precisam ser ditas, então cola mais e bora bater um papo. Qualquer um que meta um pé na filosofia sabe que se trata da área do conhecimento humano que trata a sabedoria como uma grande amiga. Isso significa que não importa como a sabedoria se revele, o filósofo vai estar lá para abraçá-la e tomá-la como parte de sua vida. De Platão a Russell, nós temos uma variedade de pensamentos e abordagens. Nós temos diferentes culturas e concepções de mundo que, a partir de um elemento comum, entram em diálogo. E esse elemento é nada menos do que racionalidade. Portanto, em matéria de filosofia, qualquer discussão que diga o que se pode ou não pode fazer, o que se deve ou o que não deve passar pelo crivo da racionalidade, não estando justificada aquelas coisas que estão simplesmente baseadas em critérios arbitrários. Em resumo, não dá para ser amigo da sabedoria sem utilizá-la direito. E o filósofo conservador Roger Scruton foi certeiro em seu apontamento sobre esse mesmo caso. Você não pode descartar toda uma área de esforço intelectual sem investigá-la, e claramente eles não investigaram o que eles entendem por filosofia branca. Se eles pensam que há um contexto colonial do qual a crítica de Kant da razão pura surgiu, eu gostaria de ouvir de onde eles tiraram isso. Mas investigar e fundamentar suas convicções não é o que a gente está vendo aí pelo mundo. Só para se ter uma ideia, a mesma universidade que agora pede pelo banimento de brancos, baniu Nietzsche, filósofo alemão do século XIX, lá em 2014, impedindo inclusive reuniões de grupo de estudo sobre esse autor, simplesmente com a ideia de que era porque ele fazia apologia ao nazismo, porque ele era anti-esquerda e porque de certa forma ele estimularia os jovens ao fascismo. Mas será mesmo que debates abertos e sem restrições sobre filósofos supostamente considerados de direita encorajariam o fascismo? Há um certo paternalismo quando essa mentalidade é difundida nos campos acadêmicos. Isso porque podemos ver nas entrelinhas que a universidade não está considerando seus estudantes como plenamente capazes de autonomia, capazes de exercerem seu próprio pensamento crítico para pensarem por si mesmos. Aliás, seria a autonomia kantiana, hegeliana e iluminista algo a ser combatido? Vai ver, essa seja a mensagem. Esse cuidado paternalista também pode explicar o safe space, chamados espaços seguros, em que certas coisas não podem ser ditas e mesmo ouvidas, porque supostamente podem causar gatilhos emocionais e fazer sofrer certos indivíduos que não merecem qualquer tipo de desconforto, inclusive não merecem sofrer crítica alguma. Na Escola de Estudos Orientais e Africanos não parece ser diferente. O desejo de banir do currículo certos pensadores basilares para entender qualquer cultura civilizada no mundo estimula uma certa noção de que, ao se ocultar certas ideias, será como se elas nunca tivessem existido. Mas como a gente pode estudar a cultura africana e o colonialismo sem estudar a cultura europeia? Seria como querer falar da história do Brasil sem falar de Portugal. Sendo direto ao ponto, você não conseguirá superar uma ideia a afastando, a banindo do seu espaço seguro. É colocando ela à mostra, evidenciando que você poderá finalmente superá-la. Outro ponto interessante desse raciocínio é que, ao invés de partir da ideia de que todo colonialista é branco, se parte da ideia de que todo branco é colonialista. E assim o que se faz é mirar em filósofos brancos e não filósofos colonialistas, se bem que eu não conheço nenhum.
De uma forma ou de outra, são generalizações muito frágeis para justificar que esses filósofos brancos não tenham vez e nem voz numa universidade. Como disse sobre o caso o professor Anthony Sheldon, da Universidade de Buckingham, o politicamente correto está ficando fora de controle. Precisamos entender o mundo como era e não reescrever a história como alguns teriam gostado que tivesse sido. Além disso, essa demanda dos estudantes por confrontarem a instituição branca não parece lá muito propositiva. Onde estão os filósofos não brancos para se adequar ao currículo acadêmico? Quem são eles? Por que eles são tão relevantes? Só porque são negros? Isso aí não é racismo? Mas o que me chama mais atenção não é a falta de proposição acerca desses filósofos coloridos. O que mais me chama a atenção é que dentre essas aspirações que visam um mundo mais inclusivo, se esteja excluindo. Afinal, me diga você, por que para incluir africanos e asiáticos é necessário excluir europeus? Não se pode oferecer todos como opção, garantindo assim direitos individuais para estudá-los? Políticas de restrição que dificultem o estudo de pensadores mundialmente reconhecidos e já consolidados. Será que isso é bem a melhor saída? Será que esse pessoal está mesmo disposto a banir pensadores que são, no geral, identificados com essas causas mais à esquerda, como os marxistas, derridadianos, Foucaultianos e assim por diante, já que eles são, em sua maioria, ampla maioria, brancos também? Nós precisamos reconhecer que a filosofia, em sua maioria, em sua ampla maioria, lida com questões relativas a todos os seres humanos. Isso significa que não faz sentido sustentar que as filosofias de Stuart Mill e Bentham, dois filósofos brancos e iluministas, sirvam só às pessoas da sua própria cor. Seria como supor que Stuart Mill não pudesse fazer uma filosofia que defenda mulheres, já que ele é homem. Mas a história já mostrou que Stuart Mill foi um dos primeiros homens a defender os direitos femininos por meio do voto universal, sufrágio feminino. Pois ele entendia que não há boas razões para as mulheres não votarem, expandindo assim os direitos do sexo oposto para um período de machismo inimaginável para os dias de hoje. Muito pelo contrário, há boas razões para não basearmos políticas públicas em processos identitários, pois é só tratando o mundo em pé de igualdade de direitos que um progresso real pode ser alcançado. Então galera, muito obrigado por assistir até aqui. Esse aqui é um novo formato que eu quero fazer, algo mais opinião, sabe, dissertação, fazer um ensaio assim, coisa bem rápida. Então se você gostou, por favor, curta, comente, compartilhe, favorite. Isso vai dar muita moral para esse canal que está recém começando, mas que promete muita filosofia e muita filosofada pro seu dia a dia. Eu sou o Alisson Augusto e até o próximo episódio.